amigos, queridíssimos alunos, estamos aqui de volta para falar sobre a legislação aplicada ao Ministério Público da União. E hoje o nosso assunto será distinguir as funções institucionais do Ministério Público da União. É importante que a gente, a princípio, tenha noção de que função institucional, ou as funções institucionais do Ministério Público, significam exatamente a essência da própria existência da instituição. Quando se fala em funções institucionais, estamos dizendo aquela instituição, aquele órgão foi criado principalmente, essencialmente, para desenvolver estas atividades. Então, são estas funções que nós veremos hoje acerca do Ministério Público. Para que, então, o Ministério Público foi idealizado, foi criado? Tá? Nós procuraremos, lá na Constituição Federal, no artigo 129, buscar a base constitucional. Mas o detalhamento, a própria função em si do Ministério Público, nós vamos encontrar com muito mais detalhe, com muito mais vagar, na lei que rege a própria estrutura do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75. Em diversos dispositivos, no artigo 2º, 3º, 5º, e ainda nestes capítulos todos, a Lei Complementar, o Estatuto do Ministério Público da União, vai detalhar melhor estas funções institucionais contidas na Constituição Federal. Então, essa é a nossa base legal. É daqui que nós iremos extrair o fundamento da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, lá na própria Lei Complementar 75, nós temos o artigo 5º como sendo aquele que inicia propriamente trazendo as funções institucionais. Vamos conhecê-las uma a uma, porque esse assunto já foi mais de uma vez cobrado em prova. É um assunto recorrente, não só porque é da maior importância, tanto quanto o próprio conceito de Ministério Público, como são vastas situações de elaboração de questões. Vamos lá, então, conhecer. Primeiro, esse inciso 1 do artigo 5º, inciso 1º, ele traz basicamente o conceito de Ministério Público contido na Constituição Federal. Então, neste papel dado ao Ministério Público de ser aquele defensor do povo, defensor da sociedade perante os poderes constituídos, conforme está aqui, defender a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais, a lei complementar já traz quais são os fundamentos e princípios que deverão ser observados durante esse mistério, durante essa atividade do Ministério Público. Então, o princípio da soberania e representatividade popular, especialmente no que se refere à defesa do regime democrático. Se é certo que a Constituição é taxativa ao afirmar que todo o poder emana do povo, então este povo é soberano no poder. E o Ministério Público está lá para observar esta soberania popular e essa representatividade no sentido de permitir eleições legítimas que de fato reflitam a vontade popular. Neste princípio está inserida aqui a defesa do regime democrático, os direitos políticos aliado à soberania popular. Então, o acesso ao voto livre, igualitário, o Ministério Público estará lutando para isso, e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Percebam que todos estes princípios estão contidos logo no início da Constituição Federal. Os objetivos fundamentais, aquele objetivo de construir uma sociedade justa, livre e solidária, erradicar a pobreza, de promover o desenvolvimento nacional, garantir aí as liberdades constitucionais, estão também dentre os princípios a serem observados, e a indissolubilidade da União. Portanto, o Ministério Público também observará a defesa do Pacto Federativo. Então, são esses objetivos maiores, são estes princípios maiores que o Ministério Público deverá observar no desenvolvimento das suas atividades. Ainda, independência dos poderes, respeito, portanto, à nossa forma republicana, tripartida das funções, os poderes, portanto,
segundo o ordenamento constitucional, são independentes e harmônicos, e o Ministério Público está lá para defender essa separação de poderes e essa independência e harmonia entre os poderes. A autonomia dos Estados. Evidentemente que, quando for ofendida essa autonomia, quando a União, em algum momento, desrespeitar essa autonomia dos entes que formam a federação, o Ministério Público da União estará lá para defender esta autonomia. As proibições impostas ao poder público, como, por exemplo, instituir uma religião, o Ministério Público está lá presente para dizer que a Constituição veda que o governo se una a uma determinada religião. E ainda, por fim, aqueles princípios constantes no caput do artigo 37, que são a legalidade e impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Observem que a eficiência não consta aqui, mas evidentemente que o espírito do legislador foi dizer que os princípios aplicáveis à administração pública deverão ser defendidos pelo Ministério Público. Não está aqui por uma questão apenas de que esta lei é de 93 e o princípio da eficiência foi inserido já em 98. Então, também o Ministério Público deverá estar atento a que a administração pública, seja ela estadual, federal, distrital ou municipal, observe estes princípios. Prosseguindo nas funções institucionais do Ministério Público da União, determina a lei que ele deverá, sempre naquele objetivo maior de que a Constituição Federal seja cumprida, os princípios, portanto, constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder. Então, quando, porventura, o contribuinte estiver sendo ameaçado de um imposto ou qualquer tributo ilegal, que não respeite o princípio da legalidade, o princípio da anualidade, a proibição de confisco. Então, quando qualquer ameaça aos direitos do contribuinte estiver sendo na iminência, estiver iminente, então o Ministério Público estará lá. As finanças públicas, portanto, o orçamento, o Ministério Público vai fiscalizar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, estará ele. Ainda no que diz respeito à atividade econômica, política urbana, percebam que todas essas políticas públicas, de um modo geral, que vão atingir, que tem como público-alvo a sociedade, o Ministério Público, naquela sua posição de defensor maior desses interesses, né, da população, do povo, estará lá presente, observando também aqui essas políticas públicas de educação, saúde, cultura, portanto, e ainda finalizando com segurança pública. Então, a gente percebe que há uma variedade imensa de atuação do Ministério Público. Na verdade, tudo que disser respeito a políticas públicas governamentais, tudo que tiver como alvo a sociedade como um todo, estará lá o Ministério Público, zelando para que os princípios sejam observados. Defenderá ainda o Ministério Público, na sequência das suas funções institucionais, os chamados direitos difusos. Né? Quando se fala de bens e interesses transindividuais, estamos falando de direitos difusos. E, evidentemente, que estes, patrimônio nacional, público, social, a família, por exemplo, é um patrimônio social, a cultura, o meio ambiente, e ainda, especificamente, esses interesses coletivos, especialmente as comunidades indígenas. Essa comunidade indígena não é um direito social, mas é um direito coletivo, o mesmo se diga da família, da criança e do adolescente, envolvendo também o idoso. Estará lá o Ministério Público defendendo esses direitos dos idosos. Sempre lembrando que o Ministério Público não pode exercer advocacia, ele não pode advogar para um idoso, porventura vítima de um desrespeito, mas a coletividade dos idosos, esta sim vai ser defendida pelo Ministério Público da União, seja as crianças e adolescentes, a família e aqui também a população indígena. Então, nessa sequência, percebam que a Lei Complementar 75, ela traz um detalhamento, uma série de funções institucionais. É importante que a gente tenha atenção
a todas elas. Nenhuma é mais ou menos importante. Todas têm o mesmo nível de importância e, evidentemente, também têm as mesmas possibilidades de serem lembradas pelas bancas examinadoras de concurso. Não há aquela mais ou menos importante, tá? Então, esse inciso 4º, que também é repetido na Constituição Federal, é como que uma generalização da função do Ministério Público no que diz respeito à defesa dos interesses sociais pelos poderes públicos. Então, defender essa sociedade para que os poderes públicos respeitem, tá, ainda os serviços de relevância pública e os meios de comunicação relativos à comunicação social. Então, se a União, porventura, quiser implantar um sistema de censura ou de impedir a liberdade de expressão através dos meios de comunicação, estará lá o Ministério Público para garantir que o que a Constituição colocou em 88, de permitir a liberdade de expressão, de proibir a censura, seja cumprido. Ainda, esses poderes públicos deverão respeitar os direitos constitucionais acerca das ações de serviço de saúde e educação. Então, a Constituição é clara: saúde e educação, direito de todos. E é claro, evidentemente, que o Ministério Público da União, toda vida que os poderes públicos federais, observem, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública. Porque, porventura, um Estado ou um município venha desrespeitar aqui o direito, por exemplo, o serviço de saúde, aí entra em cena o Ministério Público Estadual. Mas se foi um órgão público federal, se foi uma instituição integrante da União, aí sim entra em cena o Ministério Público da União, que é o nosso objeto de estudo. E aqueles princípios que nós já conhecemos, sempre relativo à administração pública federal. E, genericamente, outras funções. Importante esse detalhe, que às vezes passa despercebido. Outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. O Ministério Público jamais poderá se afastar daquele estigma de defensor da sociedade, de defensor dos, digamos assim, dos grupos menos favorecidos, conforme nós vimos aqui, tá? Os indígenas, a criança e o adolescente, os idosos, sempre o sentido de coletividade. Nunca, individualmente, o Ministério Público defenderá uma pessoa que é capaz nos seus direitos disponíveis. Importante também saber que os órgãos do Ministério Público, é preciso agora que o próprio Ministério Público, que a própria instituição Ministério Público também ganhe uma proteção para que ele exerça com independência, com imparcialidade as suas prerrogativas. Daí a lei dizer que os órgãos do Ministério Público da União vão zelar pelos princípios e competências da própria instituição. Também está aqui incluída como sendo função institucional. E, para complementar aquela observação que nós fizemos, tá? Qualquer atribuição do Ministério Público da União só terá validade se for através de lei e a própria Constituição Federal. Isso vai impedir, portanto, que um decreto venha a esticar, aumentar as funções institucionais do Ministério Público. É impossível uma resolução ou qualquer outra norma que não seja a lei. Percebam que o parágrafo 2º ele é restritivo, somente a lei e a Constituição podem. Eu acho até que essa é uma questão que pode ser lembrada em prova. De que forma são estipuladas as funções institucionais? Qual é o instrumento legal? E você saberá que somente a lei ou somente a Constituição, ou, enfim, não pode qualquer outro ato infralegal dispor sobre funções institucionais do Ministério Público da União. Prosseguindo a Lei Complementar 75, embora a Constituição Federal, no seu artigo 129, faça de uma forma genérica as funções institucionais, a Lei Complementar divide,
Estamos falando agora de instrumentos de atuação. Repito, a Constituição não faz essa distinção, ela lista todas as funções sob título de funções institucionais. Aqui nós vemos instrumentos de atuação, são os meios que o Ministério Público dispõe, efetivamente, de fazer valer as suas prerrogativas na defesa da sociedade. Se não, vejamos. Estes 3 primeiros incisos, no que respeita à atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, o controle da constitucionalidade. O Ministério Público foi contemplado, portanto, com a legitimidade, é parte legítima, para exercer controle da constitucionalidade, seja através da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, seja a ADIM por omissão, ou então o descumprimento de preceito fundamental. São formas, portanto, de garantir a constitucionalidade das leis, e o Ministério Público, na pessoa do seu Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, foi listado como autoridade legitimada a propor as ações de controle de constitucionalidade. Também, o MPU, a representação para intervenção federal nos estados. Aqui é preciso também ficar atento, não é qualquer intervenção. É sabido que a União poderá, como exceção, intervir nos estados e nos municípios, enquanto que o Estado também, por exceção, poderá intervir. Então, prosseguindo dos instrumentos de atuação do Ministério Público da União, é importante também a gente ficar atento para que o Ministério Público está legitimado a promover representação de intervenção. Somente a representação federal, a intervenção federal. A intervenção estadual no município não é instrumento de atuação do Ministério Público da União. Eu preciso ficar atento porque o CESP pode colocar essa situação. A intervenção federal e estadual são funções institucionais do Ministério Público da União. Errado. Somente quando a União, porventura, e como exceção, decretar intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, é que nós veremos a atuação do Ministério Público da União como sendo aquele que promoveu a representação perante o Poder Judiciário. Dá maior importância o inciso 5º, que é uma função privativa, que é a ação penal pública, a promoção da ação penal pública, única e exclusivamente cabe ao Ministério Público, no caso aqui da União. É importante a gente ficar atento que existe a ação privada subsidiária da pública. O particular, o cidadão, tem dentre as suas garantias fundamentais essa prerrogativa de impetrar uma ação penal privada substituindo a pública, mas nunca o cidadão poderá impetrar uma ação penal pública. Esta, portanto, é uma função privativa. Nos casos específicos em que houver interesse da União que o crime seja, portanto, contra uma instituição federal, um crime da competência da Justiça Federal, então nós teremos a atuação do MPU como o legitimado privativamente para a ação penal. A denúncia, portanto, deverá partir do Ministério Público da União. Pode ainda o Ministério Público, segundo a lei, já que somente a lei pode impor atribuições, obrigações ao Ministério Público, a lei ou a Constituição, impetrar um habeas corpus e mandado de segurança. É importante esse detalhe, porque não é exercício de advocacia. O habeas corpus, o mandado de segurança, em qualquer circunstância que o Ministério Público venha a impetrar como autor, somente naqueles casos em que há uma atuação como defensor da sociedade, como defensor dos direitos indisponíveis, por assim dizer. Portanto, é possível sim o habeas corpus. Aliás, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, não necessariamente advogado. E o mandado de segurança também sempre naquela defesa
Tá? Importante você lembrar que o mandado de segurança que se fala aqui na Lei Complementar 75, ao contrário do que se possa pensar, não é o mandado de segurança coletivo. O Ministério Público não é legitimado para o mandado de segurança coletivo. Estão lembrando que o mandado coletivo de segurança pode ser impetrado por qualquer partido político? Não, somente o partido que tiver representação no Congresso. Pode ser impetrado por um sindicato, pode ser impetrado por uma entidade de classe, por uma associação constituída há pelo menos um ano, mas não está o Ministério Público legitimado a este mandado de segurança coletivo. Não está naquele rol. Então, o mandado de segurança comum. Lá estará o Ministério Público defendendo, tá, esses direitos sociais. Questão de prova. Então, chamo aqui o CESP, que já tocou neste assunto. Vamos resolver essa questão inicialmente. Por se tratar de ação destinada a tutelar direitos dos réus e investigados no processo penal, o membro do Ministério Público não tem legitimidade para impetrar habeas corpus. Percebam que o CESP está colocando que é uma ação que tutela direitos dos réus investigados. Sim, o CESP sempre faz isso. Tem uma parte da assertiva que é correta e uma parte que é errada. De fato, o habeas corpus tutela direitos dos réus investigados, quem estiver preso ilegalmente. Só que nós acabamos de ver, o Ministério Público tem sim legitimidade para impetrar habeas corpus, para impetrar mandado de segurança. O CESP desta vez perguntou acerca do habeas corpus, quem sabe na próxima não pergunta qualquer outra função daquelas que nós acabamos de ver. Portanto, errado, porque ele tem legitimidade. Segunda situação, colocada ainda pela CESP, compete ao Ministério Público promover privativamente, observe, a ação penal pública contra os responsáveis, caso seja configurado crime ambiental. Olha, qualquer crime de ação penal pública é competência privativa do Ministério Público. Então, seja crime ambiental, crime contra a administração, crimes comuns, qualquer crime de ação pública é competência do Ministério Público, privativa. Portanto, evidentemente que o crime ambiental também está inserido dentre as atribuições do Ministério Público. Corretíssimo, né? Compete sim ao Ministério Público promover esta ação penal nos casos de crime ambiental. Tranquilo, vamos em frente. Também esta, talvez seja do Ministério da União, uma das atribuições mais presentes. Porque na ação penal, já que a maioria, a grande maioria dos crimes são de competência da justiça comum, a maioria das ações penais são interpostas pelo Ministério Público Estadual. Só nos crimes em que houver interesse da União contra os bens da União ou as instituições, aí sim o Ministério Público atua na esfera criminal. Portanto, é menos presente. Agora, esta atribuição de promover inquérito civil e ação civil pública, sim, é um instrumento da maior utilização pelo Ministério Público. O inquérito civil e a correspondente ação civil, saímos da esfera penal. Estamos aqui falando de possibilidade do Ministério Público instaurar procedimento investigatório de caráter administrativo, portanto, que é o inquérito civil, no âmbito do próprio Ministério Público da União e, com base dessas averiguações, nessas coletas de provas feitas através do inquérito civil, ele pode fundamentar a ação civil pública, que é um instrumento não privativo do Ministério Público, mas sempre utilizado para as ações na defesa da sociedade. A ação civil pública, repito, não é privativa do Ministério Público. Inclusive a Defensoria Pública, o Estado, o município, a União também podem impetrar. Agora, o inquérito civil, este é um atributo privativo do Ministério Público. Só ele pode instaurar esses procedimentos investigatórios e, a partir daí, se for o caso, apresentar uma ação civil pública. Em que situações? Vejamos, os direitos constitucionais, as ações
normais do Ministério Público. Proteção do patrimônio público, social, meio ambiente, os direitos difusos, né? Dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Cuidado nesse detalhe, porque percebam que esses direitos difusos que estão aqui, meio ambiente, patrimônio público, social, patrimônio histórico, são também tutelados através da chamada ação popular. Só que o Ministério Público da União não está legitimado para defender direitos difusos através da ação popular. Importante que isso fique claro. Somente o cidadão, pessoa física, poderá impetrar ação popular. O Ministério Público defende aqueles mesmos direitos difusos, meio ambiente, patrimônio público, mas sim através de uma ação civil, não ação popular. Precisa ficar atento que o CESP pode tentar confundir nesse sentido. Mas, prosseguindo, as finalidades do inquérito civil e da ação civil pública, os interesses individuais indisponíveis. Importante isso aqui. Então, se eventualmente uma questão do CESP colocar que o Ministério Público nunca defenderá direitos individuais, errado, é uma questão maliciosa. Porque, na verdade, ele não defenderá direitos individuais disponíveis. Os capazes, patrimônio dos capazes, por exemplo, as pessoas que podem dispor do seu patrimônio, o Ministério Público não tem atuação. Agora, se o interesse é indisponível, os incapazes, por exemplo, aí sim, difusos coletivos relativos às comunidades indígenas, família, aqueles mesmos grupos coletivos que nós já vimos. Criança e adolescente, aqui, minorias étnicas e do consumidor. Aqui são interesses coletivos. Tá? Também interesses difusos e indisponíveis individuais. Essa é, portanto, a demarcação da finalidade da ação civil pública. E outros interesses individuais indisponíveis, desde que homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Aqui ele está dando exemplos. A letra C está dando exemplos de interesses que o Ministério Público defenderá. E aqui também outros que não se enquadram aqui nesses grupos, família, idoso, criança, adolescente, mas outros desde que sejam homogêneos, ou seja, de origem comum. Tá? Qualquer, portanto, direito que mesmo individual, mas de origem comum, ou que atinja apenas uma parte da sociedade, apenas uma coletividade, também será o caso de uma ação civil pública. Então, vamos resolver mais duas proposições aqui, colocadas pelo CESP no concurso de analista do Ministério Público do Estado. A primeira diz respeito à competência do Ministério Público privativamente para a ação civil pública e para a proteção do meio ambiente. Ora, a ação civil pública se presta, de fato, a proteger o meio ambiente, que é direito difuso? Sim. Entretanto, não é uma competência privativa do Ministério Público. Não. Outras instituições estão legalmente legitimadas, como o Ministério Público, o Conselho Federal da OAB, os estados, os municípios, a própria União, como instituição, como pessoa jurídica. Portanto, o erro está em que, privativamente, que a ação civil pública defenderá o meio ambiente, sim, mas não de forma privativa para o Ministério Público. Ok? Vamos à segunda proposição. Também vejam qual é o ponto levantado pelo CESP. Competência. Compete ao Ministério Público e à Polícia Civil do Estado instaurar inquérito civil público para apurar a responsabilidade pelos fatos danosos ao meio ambiente. Observe que o CESP, de novo, está colocando uma parte correta e uma parte errada. Vamos ver. Ora, o inquérito civil, de fato, se presta para apurar a responsabilidade pelos fatos danosos ao meio ambiente? Sim, se presta. Tá? Entretanto, não tem a Polícia Civil competência alguma para instaurar inquérito civil. Tem sim inquérito policial e é privativa da Polícia Civil. Da mesma forma, portanto, que o inquérito policial é competência privativa da Polícia Civil, o inquérito civil é competência privativa do Ministério Público. Portanto, está
errada esta proposição. Vamos em frente. Prossegue, portanto, a Lei Complementar 75, dizendo que outras ações, além destas todas que nós vimos, né, a ação civil pública, nós vimos o habeas corpus, nós vimos o mandado de segurança, e aqui o inciso 8º inclui também o mandado de injunção. Mandado de injunção, não qualquer mandado de injunção. Mandado de injunção, relembrando, é aquele remédio constitucional aplicável quando a omissão legislativa, a omissão regulamentar, torna impossível a que o cidadão exerça os seus direitos constitucionais. A falta de uma norma regulamentadora. Aí cabe mandado de injunção. Então, o Ministério Público, segundo o seu estatuto, também está legitimado para promover, agora veja o detalhe, quando difusos os interesses a serem protegidos. Então, se alguém individualmente está prejudicado, está impedido de exercer o seu direito constitucional por falta da norma, que é o caso que o remédio cabível é o mandado de injunção, não é caso do Ministério Público. Entretanto, se toda a sociedade estiver sendo prejudicada com a omissão legislativa, aí sim é competência do Ministério Público. O cancelamento da naturalização também é uma atribuição do Ministério Público, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, aquele naturalizado, em determinadas circunstâncias, pode ter, por ordem judicial, por sentença judicial transitada em julgado, cancelada a sua naturalização. E olha quem é o legitimado para promover a ação. Ninguém menos do que o próprio Ministério Público da União, através do seu ramo, o Ministério Público Federal, promoverá perante a Justiça Federal uma ação com essa intenção, para cancelar a naturalização daquele que está sendo nocivo aos nossos interesses brasileiros, interesse nacional. Também tem o Ministério Público atribuição para promover, para responsabilizar aqueles que se excederam, aqueles agentes públicos que se excederam durante o estado de sítio ou estado de defesa. Aqueles momentos de exceção em que há uma necessidade de restringir determinados direitos dos cidadãos, como o seu sigilo, o direito de reunião, ou até mesmo a sua liberdade de locomoção. Então, se houver esta necessidade de ser decretada essa situação de exceção, e após cessar essa situação, sempre por prazo determinado, sabemos, o Ministério Público poderá também promover ação para apurar os excessos. Veja o que é que a lei está dizendo: ilícitos cometidos no período de sua duração. Então, durou o estado de exceção aí, sítio ou estado de defesa, e os executores se excederam, foram além do que o decreto determinou, terão que responder em ação proposta pelo Ministério Público da União. Compete ainda, tem ainda, aliás, instrumento de atuação do MPU, defender os interesses das populações indígenas. Não é do índio individualmente, da população indígena, portanto, incluídos esses interesses, né, relativos a terras ocupadas, propondo as ações cabíveis. Quando a lei complementar coloca incluídos, tá? Então não está limitando só a assuntos relativos à terra. Qualquer direito, interesse das populações indígenas, o MPU estará lá para tutelar esse direito. A ação civil coletiva agora para os interesses individuais homogêneos, juntando esses dois e responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, que também envolve interesses coletivos, interesse do consumidor. Então, defender interesses individuais homogêneos, aqueles que tiveram origem comum. É muito comum nas relações de consumo, esses interesses individuais homogêneos. A origem da lesão ao direito foi uma só, foi comum, foi a mesma origem. Não foi uma pessoa só, nem duas, foi todo um grupo, toda uma coletividade atingida. Daí o Ministério Público da União ter a sua competência, bem como também para atuar na defesa do consumidor.
é um dos direitos fundamentais do cidadão, a proteção pelo Estado dos seus direitos. A Constituição é clara, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, legitimado está também o Ministério Público da União para responsabilizar o outro lado da relação de consumo, que é o fornecedor. Se ele causou dano, se o produto tem vício, causou lesões aos direitos da coletividade consumidora, o Ministério Público da União tem legitimidade segundo a lei. Questões de prova de novo do CESP. Vamos, portanto, analisar. Compete ao Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Tá? Então, se uma população indígena é tutelada pela União nos seus direitos, nós acabamos, inclusive, de ver que o Ministério Público da União tem, sim, competência para defender não o índio em si, mas sim os interesses, como, por exemplo, relativos às terras tradicionalmente ocupadas, ou qualquer outro. Vejam que aqui a questão não diz as terras em si, qualquer interesse. Segunda situação, cabe ao Ministério Público a defesa das entidades públicas que não possuírem corpo próprio de advogados. Ora, vejam que a legitimação do Ministério Público é sempre no interesse social. Somente os individuais, se forem homogêneos, indisponíveis. Portanto, o que está sendo colocado aqui pelo CESP, entidades públicas que não possuem corpo próprio de advogados, na verdade, nós veremos em aulas próximas, é vedado ao Ministério Público, aos membros do Ministério Público, exercer advocacia. Então, ele não poderia, até por vedação constitucional, ser advogado. Totalmente errado. O Ministério Público nunca defende entidades públicas na qualidade de advogado. Existem os advogados públicos, os procuradores federais, que integram a AGU. Estes, sim, são aqueles legitimados a defender essas entidades que não possuam corpo próprio, ou então contratam um advogado particular, é comum também. Tá? Então, portanto, é errada essa proposição do CESP. Bem, gente, hoje nós ficaremos por aqui, nessa nossa web aula, das funções institucionais do Ministério Público. Não são apenas estas, as funções institucionais. Nós continuaremos, na nossa próxima aula, a definir, a debater as demais funções institucionais do Ministério Público. Obrigado pela atenção e até a próxima web aula. E não esqueçam, repitam sempre, vou passar. Obrigado.